Em relação ao assunto sobre tipologias textuais ou tipo de texto que eu queria falar, é o seguinte: é necessário que o rapaz compreenda que quando está a se falar de tipologia textual, quando está a se estudar os tipos de texto, o objetivo aqui, ao estudar os tipos de texto, não é que o estudante saiba apenas definir os tipos de texto. Por exemplo, texto narrativo é aquilo, é X, Y, Z, o texto informativo é X, Y, Z. O objetivo não é que o estudante saiba apenas definir tipos de texto. O real objetivo, uma das coisas fundamentais ao saber sobre os tipos de texto, é quando o estudante estiver a ler uma obra, um texto, ganhe a habilidade, a capacidade de distinguir de que tipo se trata. Este é o objetivo. Eu, quando estou a ler um jornal, de que tipo de texto se trata? Quando eu estou a ler um conto, uma fábula, uma obra literária de qualquer autor, de que tipo se trata? Este é um dos principais objetivos ao saber sobre os tipos de texto. Por essa razão, nos exames de língua portuguesa, muitas vezes é muito comum darem um texto e perguntarem de que tipo se trata, que tipo de texto se trata. Vão colocar um texto aí, e depois vão colocar uma pergunta: que tipo de texto se trata? O estudante, como só memorizou as definições sobre os tipos de texto, o que é que vai fazer? Vai se perder. Não estão a lhe pedir para definir texto, estão a praticamente lhe pedir para ler o texto e identificar de que tipo se trata. Então é necessário que se compreenda isso. O estudante deve ter essa capacidade. Por que eu disse que conhecer os gêneros textuais é importante quando se está a estudar os tipos de texto? Porque os gêneros textuais vão ser a prática social dos tipos de texto. Quer dizer, os elementos com os quais o estudante vai entrar em contato na sociedade é que vão ditar os gêneros. A prática que o estudante ou que a sociedade vai fazer com os tipos de texto é que vão ser realizados como gêneros. Serão os gêneros através dos quais são materializados os tipos textuais. Prontos, eu acredito que até aqui o rapaz já tenha estudado sobre os tipos de texto, né? E às vezes varia de autor para autor. O texto narrativo, o texto informativo, o texto injuntivo, o texto argumentativo. Acredito que ele já tenha sabido sobre isso. Bem, uma coisa muito importante aqui: quando nós estamos a falar de tipo de texto, nós estamos a olhar para o lado de uma perspectiva mais interna sobre o texto. Estamos a olhar para as características linguísticas do texto e os objetivos desse texto. Por exemplo, uma tipologia narrativa, tipo de texto narrativo, o objetivo é narrar sobre um determinado acontecimento, descrever uma história que pode ser real ou fictícia. E as características linguísticas estão ligadas, quer dizer, cada tipologia tem marcas linguísticas próprias. Por exemplo, um texto narrativo, para fazer a narração sobre uma história, estamos a falar de história, estamos a falar do passado, do acontecimento passado. Ele vai usar muito verbos, por exemplo, no pretérito imperfeito. Por exemplo, existia na floresta tal, sempre passado. O texto narrativo vai usar muito verbos no pretérito imperfeito. Esta é uma das marcas da narrativa. Devemos ter em conta isso. O texto descritivo também vai ter um objetivo e características próprias. O texto descritivo, por exemplo, vai ter como objetivo descrever uma determinada entidade, uma determinada coisa, uma determinada pessoa e assim em diante. A descrição vai consistir em quê?
praticamente em caracterizar, é como se estivesse a definir uma determinada coisa. Por exemplo, há um texto, aquele texto muito famoso: Angola é um país belo e grande. Faz parte do continente africano. Pela sua extensão, é um dos maiores países e assim em diante. Vê que esse texto está a descrever sobre Angola. E vemos que há aí características muito típicas. Verbo de ligação, por exemplo, Angola é um verbo de ligação. Esse verbo de ligação vai ser usado para quê? Para ligar uma característica, um adjetivo, ao objeto que está a ser descrito, que é Angola. Eles apresentam o objeto que vai ser descrito, por exemplo, Angola. Depois, verbos de ligação, usa-se muito o verbo de ligação para ligar uma característica. Essa característica vai ser um adjetivo para descrever o objeto em análise. Angola é um país belo. Belo é um adjetivo que está a ser característico de Angola. Grande é maior. Então, essa é uma das características linguísticas presentes nos textos descritivos. E tem como objetivo descrever. Descrever como se fosse definir. Vai ver que do princípio ao fim do texto tem como foco definir um determinado objeto ou mesmo pessoa. Vai definir que isso é assim. O centro vai ser o objeto que vai descrever. Agora, o meu foco aqui com esse áudio são os gêneros textuais, porque pelo menos penso, né, que ele já tenha estudado sobre os tipos de textos. Isso é só mais uns detalhes básicos que eu acrescentei. Agora, os gêneros textuais serão importantes porque os gêneros textuais, o que são os gêneros textuais? Eles serão praticamente, em linhas gerais, o uso dos tipos de texto, o uso que se faz sobre os tipos de texto. Por exemplo, estamos a falar do tipo informativo. Texto informativo é um tipo de texto, né? Segundo o estudo que ele fez, estava a fazer algumas questões. Tipo de texto, texto informativo. Qual é o uso que se faz com texto informativo? Por exemplo, um jornal. Usa-se jornal na sociedade. Esses jornais fazem uso principal do tipo informativo. Um e-mail pode também fazer uso do tipo informativo. Pode-se usar um e-mail para informar. Então, o gênero vai ser isso. Vai ser a prática social dos tipos de texto. O uso que se faz dos tipos de texto. Daí que compreender os gêneros textuais vai facilitar o estudante quando se deparar com esses elementos que vão ser os gêneros textuais, eles vão conseguir identificar o tipo em função do objetivo que terá o texto e as características linguísticas. Por exemplo, vamos falar do texto injuntivo. O texto injuntivo, creio que ele, não sei, né? Já tenha lido, também já compreendeu. O texto injuntivo tem como objetivo a instrução, geralmente, recomendações, instruções, orientações. Os textos injuntivos também têm características próprias, características linguísticas, fazem muito uso do verbo no imperativo, ordenam muito, usam muito ordem ao pedido. Faça isso, faça aquilo, adicione isso, vire por aí. Por quê? Porque está a instruir. Agora vamos falar do uso, que é o gênero, né? Do uso que se faz. Geralmente quando nós compramos um aparelho novo, ele vem com um manualzinho, que chamamos manual de instrução. Esse manual de instrução está a fazer um uso de uma tipologia textual, do tipo injuntivo, porque esse manual vem para instruir o usuário a ligar ou utilizar o aparelho. Tem como objetivo o quê? Instrução. E o uso dessa instrução é o quê? Manual. Este manual de instrução é um gênero textual. Então, quer dizer que o estudante, a se deparar com um manual de instrução, ele deve ter a capacidade de... Qual é o objetivo disso? Isto é um manual de instrução. Podemos considerar como gênero. Agora, o objetivo, ele está a instruir. As características linguísticas, está a ordenar.
está a pedir, vire por este lado, ligue a ficha corretamente e por aí fora. Então ele vai ter essa capacidade, essa habilidade de compreender, não, este aqui é o texto injuntivo, sem que alguém lhe diga. Este é um dos objetivos de estudar as tipologias textuais. Temos um outro exemplo, as receitas médicas. No dia a dia, para quem vai à farmácia, quer dizer, quando vamos à farmácia, entregamos um papel, né, que é uma receita médica. Essa receita médica contém instruções. Por exemplo, tomar o comprimido de 12 em 12 horas é uma instrução. Quer dizer, o tipo que nós vemos, receita médica em si, é um gênero textual que está a fazer o uso do tipo injuntivo, ou alguns chamam, algumas gramáticas, alguns manuais chamam instrucional. O outro tipo de texto também, que é muito usado no dia a dia, é o texto argumentativo. O texto argumentativo tem como objetivo, claro, argumentar, não é? Convencer o enunciatário, convencer o leitor. Este é o objetivo, né? Tecer alguma opinião, defender um ponto de vista. E muitas vezes os textos argumentativos mudam o pensamento das pessoas. Nos debates, por exemplo, usa-se muito o texto argumentativo. Cada um vai argumentar um ponto de vista, talvez diferente dos outros. Então, o objetivo é se convencer, tecer opiniões ou defender um posicionamento diante de um determinado assunto. E qual é o uso que se faz deste tipo de texto? Por exemplo, nós podemos ver nas teses, nas dissertações. Estamos a falar da academia, dos trabalhos científicos, trabalhos de fim de curso, os artigos científicos. Nós podemos encontrar essa tipologia textual nesses gêneros. Então é isso. Então, é interessante que ele saiba sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais, em linhas gerais, é o uso que se faz sobre as tipologias textuais. O uso que se faz na sociedade levarão o estudante a compreender sobre as tipologias textuais. Então é um pouco sobre isso que eu quis falar. Acredito que ele vai compreender. E se puder, com essas explicações, seja um incentivo para poder ler ou então, não é ou então, deve ler, assim que já está a estudar sobre os tipos de texto, ele deve começar a ler obras literárias, contos, esses contos aqui infantis, por exemplo, e procurar ver de que tipo de texto se trata. É um exercício que ele pode começar já a fazer, porque assim que estão a entrar para a literatura, eles vão começar já a interpretar texto. E há outras fases que se avizinham, então é bom que ele tenha já essa capacidade de ler uma obra, ler um conto, ler alguma produção textual e conseguir identificar o tipo de texto, para depois ganhar outras habilidades com outros assuntos ligados à literatura. É tudo do meu lado.